Boa tarde, voltamos aqui. A gente teve um probleminha rapidinho na internet, aí eu precisei reiniciar, mas já vamos aqui agora esperar só a doutora Marcela aparecer, que aí a gente convida ela mais uma vez para participar da nossa live. Agora apareceu. Vamos ver. Já convidei a doutora aqui. Opa, doutora, agora foi. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, né? Agora foi, a gente já teve um probleminha aqui na internet, mas já está tudo bem resolvido aqui, tudo certo. Prazer imenso estar te recebendo aqui. Prazer é todo meu. Eu cheguei a fazer a prévia apresentação sua, né? Só que como a gente teve esse problema na internet, eu vou até voltar para fazer novamente. Eu estava vendo aqui, você é pós-graduada pela Universidade Estadual de Londrina, né? Graduada pela Universidade Estadual do Maringá, né? Você mora no Paraná, né? Moro no Paraná. Entendi, legal. Um pouco da sua carreira, como você começou no direito, com o que você tem trabalhado, que aí a gente vai desenvolvendo um pouco mais do seu trabalho com o tempo. Seja bem-vinda, Marcela. Então, vamos lá. Primeiramente, boa tarde aos seguidores do Jornal do Rio. É um prazer estar aqui, né? Eu acompanho o trabalho de vocês aqui do Paraná, né? E sempre leio um jornal de muita relevância. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. Tem um trabalho social muito legal também, que eu sei. Então, é um prazer e uma honra estar participando aqui com vocês dessa live. Eu sou advogada, formada pela Universidade Estadual de Maringá, como você tinha mencionado, pós-graduada pela Universidade Estadual de Londrina, né? Que são duas instituições de muita relevância aqui dentro do nome do direito aqui no Paraná. São cidades próximas de Londrina e Maringá, para quem não conhece? São próximas, né? São cidades importantes aqui do sul do país, Maringá e Londrina. Sim. E aí, dentro dessa formação, aí, primeiramente, eu ingressei, estagiei junto ao sindicato, né, de trabalhadores, e aí fui voltando e me direcionando mais para a área do direito do trabalho, e mais especificamente para a área de defesa do trabalhador. E aí já era um dom e um anseio e uma vontade da gente de trabalhar com a classe menos favorecida, né, de fazer essa recomposição mesmo, né, do direito, equilibrar mesmo essa relação, né, trabalho e capital. E aí a gente acabou direcionando a carreira jurídica da gente para a área da defesa do trabalhador. Ah, muito legal. E já são quantos anos trabalhando com isso, doutora? Eu formei em 1998. Né? Antes eu já trabalhava, já atuava junto ao sindicato. E aí, quando eu me formei, eu assumi o jurídico do sindicato. Trabalhei em Curitiba com eles, é um sindicato importante, uma categoria importante, forte aqui do Paraná, que engloba trabalhadores da área do gás, combustível, distribuidoras Shell, ESSO, Piranga, Petrobras. É um sindicato muito forte, um trabalho muito bonito, profissionais assim, muito capacitados, uma atuação forte lá. A gente conhecia o pool do gás, né? Anualmente tinha o contato com os trabalhadores, não só a parte jurídica ali com coisa, mas a gente realmente explicava a convenção, ia no pool, eles têm um trabalho forte com o trabalhador, assim. E a gente participou de tudo isso. E depois que eu me formei, eu continuei com eles até 2005. Trabalhei nesse sindicato até 2005, daí já como advogada no jurídico de Londrina. Montei o jurídico para eles em Londrina e trabalhei até de 2000 a 2005 em Londrina, na defesa aí dos trabalhadores do comércio minério e derivado de petróleo, que é posto de gasolina, distribuidores de petróleo, esse pessoal aí, essa categoria. E conta um pouco para a gente como é que é o trabalho com o trabalhador assim, em geral, quais são os percalços, as dificuldades, porque muita gente acha que entende também assim, tudo o direito trabalhista, e não é assim, o Código Trabalhista é extensíssimo, né? Conta um pouco quais são as dificuldades de trabalhar nesse mercado, quais são as dificuldades que você, como advogada, vocês, doutores, enfrentam em relação seja para com as empresas, para com os clientes, os trabalhadores. Quais são as dificuldades desse mercado? A dificuldade de trabalhar com o mercado, com a área específica, né, de direito do trabalho, geralmente porque nós estamos
numa luta de forças ali, né? O empresário tem que se manter num país onde é difícil ter uma empresa, e a gente tem que compreender isso, né? Onde impostos são altos, e ainda tem uma carga tributária que tributa o trabalho também. Então, realmente é uma briga de forças aí, mas é um trabalho muito prazeroso, trabalhar com o trabalhador, e a gente se sente recompondo realmente uma situação, né? Porque não, a gente não sempre não está tirando do empregador, mas está recompondo uma coisa que lá no passado não foi dada ao trabalhador. E é assim que eu vejo, né? É uma luta muito gratificante, eu coloco assim, trabalhar hoje com o direito do trabalho. E como não faço só isso também, né? Eu defendo empresas também, porque mesmo que a empresa esteja certa, na maioria das vezes ainda ocorrem alguns incidentes no contrato de trabalho, e isso tem que ser reparado também. E aí a gente vai reparar na medida da ponderação da empresa, na medida da culpa dela, né? Mas nós temos uma situação muito ímpar aí para o mundo, né? Para o Brasil e para o mundo. E o emprego realmente foi a área mais afetada, né? Porque todos nós estamos num desses dois polos. Ou nós somos empregados, ou nós somos trabalhadores. Não tem como escapar dessa relação, né? De alguma forma, a gente está envolvido nisso. E aí a gente vê o mundo afetado por uma pandemia, algo que a gente não tinha enfrentado, ninguém sabia. Estamos todos aprendendo com essa experiência, né? E tem coisas dessa experiência com a pandemia que vai ficar, né? E tem experiências exitosas dessa pandemia, né? Que vão ficar e vão ser absorvidas pelo judiciário, né? E por nós, como pessoas, hábitos que estão sendo mudados, né? E aí a gente vê categorias que são mais atingidas e categorias que estão sendo menos atingidas, mas tem algumas categorias que estão sendo atingidas de cheio, né? Setores de alojamento, setor de alimentação, são setores que foram atingidos, assim, hotéis fecharam no Brasil, né? Restaurantes ficaram fechados por muito tempo, bares fecharam, né? E isso atinge toda a categoria. Até nessa brecha que você deu da pandemia, a gente pensando assim, foram demissões em massas, suspensões de contrato, até falências, né? Como é que ficou o trabalho de vocês do direito trabalhista para buscar acertos, para conseguir que todo mundo, assim, porque muita gente demitiu, não pagou, não tinha dinheiro, mas pela lei tem que pagar. Como é que vocês estão trabalhando com essa situação desses casos grandes assim mesmo? Como eu te disse, todos nós estamos aprendendo com essa situação. E assim também está o Poder Judiciário, que quer andar, que quer caminhar, que quer levar os processos para frente, porque eles estão se avolumando, né? Nós estamos trabalhando, nós advogados de alguma forma estamos trabalhando, ou em home office, ou no seu escritório fechado, ou com algumas restrições de cidades, um dia funciona, outro não, nós estamos trabalhando, e isso vai se avolumando, né? Nós temos situações que nós nunca enfrentamos, e que agora começam a ser enfrentadas pela primeira instância, mas que nós não temos ainda uma resposta ainda, né, a nível de Brasília, né, de TST e mesmo de STF. Então, estamos caminhando. Audiências online que não era uma realidade para nós, né, agora estão sendo uma realidade para nós. E nós estamos tendo que nos adaptar a essa realidade, porque existem coisas que são possíveis e existem coisas que vão macular o processo, né? Que vão impor vícios insanáveis, porque tem coisas que não se garante, como incomunicabilidade de testemunha, de partes na hora de um depoimento, não dá para ser feito porque isso fica realmente comprometido. Mas está sendo uma grande lição. Nós vamos tirar grandes lições e vamos evoluir, eu acho, depois dessa pandemia, com muitos ensinamentos aí. Mas existem categorias que foram muito atingidas e aí tem que se atentar, porque aí entra o Poder Executivo aí para poder corrigir isso aí, para a gente poder segurar e sair disso todos só apenas com as lições boas, né? Assim, até na situação do direito trabalhista, o
a gente ouve muita lenda, muita coisa, sempre foi ouvida do tipo, o judiciário protege só o trabalhador, os empresários reclamam. Aí veio a reforma trabalhista. Em seguida, a pandemia. Isso para vocês, como é que vocês, advogados, que têm que estar ali, seja, como você disse, seja do lado da empresa, seja do lado do trabalhador, como é que vocês conseguem assemelhar tudo isso ao mesmo tempo e conseguir chegar, ao, digamos, ao que vocês acham justo, que é que vocês trabalham pela justiça, né? Como assemelhar tudo isso num momento como esse, doutora? Excelente colocação a sua, excelente oportunidade de responder isso e de sempre nos manifestarmos sobre isso, né? Os operadores do direito do trabalho, especificamente, poder fazer a defesa, porque a gente defende a lei, né? Uhum. A lei e de um sujeito que é, por denominação legal, hipossuficiente. Ele não tem como, não tem a como um trabalhador negociar dentro do contrato de trabalho sem sofrer, né, o risco de uma demissão, o risco de uma, né, de ficar mal realmente com o seu empregador. E nós estávamos saindo aí, né, agora, né, como dada da situação da reforma de 2017, né, que veio realmente, como a gente discutiu em vários congressos Brasil afora, aí foi muito discutido. A reforma não foi discutida, né, porque ela foi feita assim a toque de caixa por alguns só, né? Uhum. Dizem as lendas que dentro da Fiesp, mas a gente está ainda se adaptando, né? E estava se adaptando ainda à reforma, né? Que foi um desmanche da Justiça do Trabalho. Uma mudança assim gigantesca, né? Mas nós temos operadores do direito muito preparados, gente muito apaixonada pelo direito do trabalho, e a resposta também veio logo após esse desmanche, também veio, né? Eu tenho colegas, assim, até como a doutora Ana Cristina, que é minha colega, e quem eu prezo muito, ouço muito, assim, e ela sempre dizia: se nós tivermos a CLT, nós temos a Constituição não foi alterada. E os direitos do trabalho estão na Constituição. Nós temos a OIT, então tem direito do trabalho que está no OIT, e não vai poder se passar por cima disso, né? Nós temos aí a quarta instância, que são os organismos internacionais, né? Então, assim, a resposta a esse desmanche da Justiça do Trabalho, ela vem com força, né, promovida por esses grandes nomes aí da Justiça do Trabalho, né, gente muito preparada e que está aí para postos para defender a Justiça do Trabalho. E o trabalhador, né? Porque nós aceitamos a ideia que nós temos um código para defender o ECA, para defender a criança, e aceitamos que a criança precisa de defesa porque ela é um hipossuficiente. Certeza. Mas quando nós fazemos um código para defender o trabalhador, porque ele é um hipossuficiente, a sociedade não quer aceitar. E é a mesma posição. Não há diferença nenhuma. O trabalhador é hipossuficiente e tem que se aceitar isso. E a raiz da CLT, ela veio corrigir essa falha, né? Equilibrar a balança, né? Equilibrar a balança do trabalhador. Para não ficar nem lá nem cá, né? Para não ter ninguém ser privilegiado. Até porque o empregador, ele gera emprego, o empregado é a mão de obra. Você não pode privilegiar ninguém, né? Mas eu entendi mais ou menos isso. E respondendo a essa lenda e ficção de que na Justiça do Trabalho é entrar e ganhar, né? Que a gente tem que combater. É a lenda mesmo. Diariamente. Se fosse assim, eu respondo: existiria uma barraquinha de advogado e trabalhista em cada time. Exatamente, quadro, né? Se fosse assim, ninguém precisava estudar, né? É só sentar ali. É só aliás, na Justiça do Trabalho nem se exige a presença do advogado, né? Então, se fosse assim, todo mundo ia trabalhar com direito do trabalho. Exatamente. Só entrar e ganhar. E a gente, e o direito do trabalho, eu acredito que a legislação mais célere, é a legislação mais avançada, até muito mesmo, muitas coisas que tem hoje da legislação civil e processo civil foram copiadas do direito do trabalho. Então, mesmo a CLT, né, sendo essa senhora, né, de 1941, ela é muito atual.
tá? Ela é muito Uhum. atual, ela é uma legislação que a gente deve ter muito orgulho dela. Inclusive, o Brasil, se eu não me engano, é um dos poucos países que tem o regime de férias remuneradas, né? Na maioria dos países, você sai de férias, você não recebe, né? Aqui a CLT protege isso há 80 anos, não sei os cálculos aí, né? O Brasil é um dos poucos países que tem isso. Nós precisamos ver, assim, quando a legislação, a gente fala que a gente precisa de uma legislação forte, que defende direito a férias, é porque nós Uhum. estamos ainda tendo que defender o direito a férias. Entendeu? Quando Verdade. nós estamos defendendo o básico, é porque nós ainda precisamos defender o básico. Então, vamos falar sobre isso, que a legislação trabalhista precisa ser forte, porque ainda ela é muito desrespeitada, né? Excelente Se ela não colocação, fosse doutor. tão desrespeitada, Verdade. nós não precisaríamos de uma legislação tão forte, né? Cairia em Concordo. desuso. É Veja verdade. bem, Perfeito. Perfeita colocação mesmo. cairia em desuso. Então, a resposta é isso. A maioria, vamos colocar que a maioria absurda das reclamatórias trabalhistas, o grande número das reclamatórias trabalhistas no Brasil hoje, são de verbas rescisórias. São de empregadores que Sim. demitem sem pagar verbas rescisórias. E aí vem uma reforma trabalhista e fala o quê? Fala, não, você não precisa mais homologar a rescisão no sindicato. Você pode homologar dentro da sua empresa. E aí o empregado, sem nenhuma assistência, assina um documento e como está ocorrendo demais. Eu recebo isso demais no meu escritório. Eu acredito que isso está acontecendo no Brasil afora. Ele assina, o empregador fala, você vai receber no banco, vai ser depositado. E ele nunca mais vai ver a cor desse dinheiro. E ele assinou um recibo que ele recebeu, que é o termo de rescisão do contrato de trabalho. Mas nesse ponto, doutora, o ideal é essa assinatura, ela deve ocorrer quando você falou, geralmente empresa grande, ela não vai te dar o dinheiro na mão, né? Tem que ter, você faz esse depósito no banco, conforme Lastro. você falou. Como, perdão? Como Um chama? lastro, tem que ter um Lastro. lastro, né? Isso aí. Então, para o empregado assinar essa rescisão, esse dinheiro tem que estar no banco, mas em tese a ordem não seria essa. Ou a reforma veio para mudar tudo isso, a pessoa assina e. Então, a reforma antes dizia que o empregado com mais de 12 meses, com mais de um ano, a rescisão dele seria Necessável no ir ao sindicato. né? Isso. Com assistência do sindicato, né? Hoje não, você pode fazer dentro da empresa, entendeu? Então, quando você faz dentro da empresa, o empregado está sem qualquer assistência. E ele está ali diante daquele empregador de anos dele, que ele confia, que ele confiou, entendeu? E aí você assina ali. Não estou dizendo que isso são todos os casos. Né? Não, lógico. Nisso. Tem Mas muita gente honesta, obviamente. isso tem ocorrido demais. E a legislação não prevê que aquilo ali, que o pagamento que é feito na empresa, ele tem que ser em cheque. Ou ele tem que ser por com comprovante de depósito. A legislação deixa. E aí o empregador, quando vai à Justiça do Trabalho ser cobrado, ele fala, não, eu paguei em espécie, eu paguei em dinheiro. Então, e aí eu estou falando de fatos reais, que eu como advogada Sim, imagino. no interior do Paraná, recebi vários casos assim. E aí você leva para o juiz e ele vai falar o quê? O documento está assinado. Exatamente. Então, mas qual seria a recomendação exata, assim, na hora quando o funcionário é demitido? Tem a relação da indenização, não vai cumprir o aviso prévio. Aí a pessoa é indenizada por não cumprir esse aviso. Aí você geralmente assina aquele papel, né, que sua rescisão está marcada para o dia tal. Esse dia tal, quando a pessoa assinar, o dinheiro já tem que estar em conta? Como é que funciona essa rescisão Ele tem que exata? receber o dinheiro. No dia que ele Eu vou assina, é assinar? isso? Ele lê a rescisão. Ele vê a Uhum. rescisão. E eu estou falando aqui de um trabalhador nem Um médio, viu? Porque CLT. a maioria não vai ler a rescisão. Talvez, né, Uhum. uma pessoa mais instruída vai ler a rescisão, a maioria nem lê a rescisão, tá? Uhum. O que ele tem que fazer? Ele vê a rescisão ali, ele tem que falar, o pagamento vai ser como? Vai ser em dinheiro. Pega o dinheiro, conta o dinheiro, verifica o valor, aí assina. Se não, ou se vai ser em cheque, então tá, passa o cheque, ele checa tudo, tá, o valor tá condizente e tal,
aí ele assina. Ou um comprovante de banco, de depósito na conta dele e tal. Olha, estou com o comprovante aqui, foi depositado na sua conta e tal, esse valor já está na sua conta. Ele tem que ter um documento antes de assinar, como qualquer um, entendeu? Porque se ele assinar ali e sem ver dinheiro nenhum, ficar para depois, olha, é grande o risco de que ele nunca vai ver o valor dessa rescisão. Eu até discuti isso com alguns juízes aqui, colegas e tal, e os juízes até admitiram, olha, realmente aí ficou uma brecha. Até para o próprio empregador, o ideal é até ele fazer esse depósito bancário para ele ter a prova também desse pagamento, né? Porque esse pagamento... empregador, sim, de fazer isso pagamento... com lastro, né? Sim, porque esse pagamento com dinheiro, se você também não tiver um recibo, como é que você prova que você pagou também, né? Tem essa questão pro empregador, né? Mas o recibo é o termo de rescisão, porque veio o termo de quitação. Ele já é o termo já é considerado recibo? A rescisão é o seu termo de quitação. Tá. Recibo, é isso que eu estou falando. Ele assina ali, não tem mais nada. Existem convenções, por exemplo, o que foi a grande saída, assim, que eu vi que existem convenções que ainda tem previsto que a rescisão tem que ser feita no sindicato. E aí, como a reforma veio trazer que o legislado, né, a força é do que está do contrato da CLT, não, desculpa. A força da convenção coletiva prepondera sobre a força que está na CLT, então valeu. Então tem que se fazer a rescisão no sindicato preferencialmente, entendeu? E aí aquela rescisão pode ser até anulada. Mas aí nós vamos para a justiça discutir isso e o juiz vai ter que declarar que aquela rescisão não tem força de pagamento, né? Então, nós temos essa brecha aí da legislação da reforma que ficou e que vem nos causando grande problema no dia a dia do escritório, assim, da legislação. Não sabia disso. Eu não sei nem se é bom falar disso, viu? Se é nem bom difundir a ideia, né? Mas, doutora, te falar, a maioria das pessoas, muita gente, na verdade, nem teve acesso ao que foi a reforma trabalhista, né? Não. Às vezes tem um empregador... não foi discutida. Nós não foi, exatamente. Nós ficamos discutindo quanto tempo o Código Civil, quando foi feita a reforma do Código Verdade. Civil, ele entrar em vigor. Anos de discussão do Código Civil, anos de discussão do Código de Processo Civil, até a reforma trabalhista foi feita em toque de caixa, né? E aí falam, não, mas foram discutidos com as centrais, sindicais, os trabalhadores nem tomaram conhecimento da reforma trabalhista. Verdade. Né? Nem sabiam o que estava falando. Até a gente tocando nesse ponto, antes da gente fazer a live, a gente teve aquela conversa prévia, né? E você tocou no assunto que você trabalha muito com o direito dos empregados domésticos, né? E esse é outro ponto delicadíssimo, porque eu acredito que a maioria não tem muito acesso de como funciona, como é que eu faço para ter uma diarista, para eu ter uma pessoa que trabalha todo dia na minha casa. Até a gente estava trocando essa ideia. Quais são os avanços hoje do direito do empregado doméstico que a gente pode assim, passar para todo mundo também ficar ciente, né, de como funciona? Que não é só você botar uma pessoa para fazer, pagar. Como é que funciona exatamente? Então, o contrato do doméstico é um contrato que eu sempre gosto de tratar, porque é um contrato que sempre quando eu vou em algum meio de comunicação falar, ou o jornal, ou a rádio, é um contrato que sempre gera muita dúvida. E aqui no Paraná mais ainda, porque eu vou te explicar daqui a pouco por quê. Nós temos um contrato de trabalho que foi escravocrata até esses dias, né? Porque, na verdade, os direitos do trabalhador doméstico, eles foram consagrados, eles foram de forma tímida vindo na legislação, Código Civil de 1916 e tudo, mas eles foram consagrados mesmo com a Constituição de 1988. E foi ali, né? A gente fala que faz muito tempo, a Constituição já tá uma jovenzinha, né? Mas foi ali, se a gente se tratando de direitos trabalhistas. E é um contrato que ainda sofre a influência dessa raiz, né, escravocrata. O contrato de trabalho era aquele contrato que só os negros trabalhavam, porque era um trabalho indigno, reconhecidamente como um trabalho indigno. Então, era só os negros e maioria negra. E hoje nós temos
uma categoria aí com 6,2 milhões, acho que segundo as últimas pesquisas do IBGE, De trabalhadores. 6,2 milhões de trabalhadores, né? Sendo a maioria ali de mulheres, né? E dessas mulheres, a maioria ainda são mulheres negras ainda, né? E aí nós temos muitas diferenças aí de região para região, cultural também, né? Eu sempre tinha um professor que falava assim, nós não podemos tratar o Brasil como se ele fosse apenas o Brasil da costa, né? O Brasil do Rio de Janeiro, ou o Brasil aqui do Paraná, o O sul do Brasil é muito país. imenso, né? Sim, o sul do país, regiões mais desenvolvidas. Nós temos que ter consciência que o Brasil tem dimensões continentais. Então, o contrato de trabalho é um contrato que ainda tem muita dúvida, porque é um contrato regido muito pelo costume, pela relação pessoal que acaba sendo, né? Mas Exatamente. é um contrato de uma pessoa física, maior de 18 anos, ou que presta serviço ou para uma família ou para uma pessoa física, né? Com cidadão. E todos os membros da família são responsáveis pelo pagamento desse empregador, embora talvez ele seja registrado apenas por um, todos são solidários por esse contrato de trabalho, né? Que hoje, depois da PEC das empregadas, ele é um trabalho daquele trabalhador que exerce a função por mais de 2 dias da semana, então aí já dá um vínculo trabalhista. O diarista, ele é empregador doméstico, mas sem vínculo trabalhista, ele pode se assinar a carteira dele, não tem nada nem que peça, mas via de regra, o trabalhador diarista é aquele que presta serviço até 2 dias da semana por esse empregador. E esses contratos foram depois do setor, porque eu acho relevante tratar desse contrato. Primeiro porque, não sei aí no Rio, porque é uma capital, mas poucos sabem que o salário do empregado doméstico ele é diferenciado, né? Ele não segue o salário mínimo, cada região, cada estado tem o seu salário, né? Hoje no Paraná está em 1.524, é o maior salário do empregado doméstico do estado da É o piso. federação. O piso é O 1.500. piso é o Piso. mínimo, Nossa. é o mínimo, né? Legal. No Rio de Janeiro é 1.238. 1.238 o salário mínimo do doméstico, que é o mínimo que ele pode ganhar mais, mas não tem que ganhar pela jornada de 8 horas, 44 semanais. Esse é o mínimo que ele vem ganhar. Então, até não sei por que nós somos o maior salário da federação. Não somos o estado mais rico, mas somos o maior salário. São Paulo perde para a gente, tem um salário mais baixo que o Paraná e mais baixo que o Rio de Janeiro ainda. Mas então, doutora, mas pensando nesse ponto de ter um piso pré-estabelecido, é óbvio que toda profissão precisa de um piso, né? Uhum. Mas você não acredita que esse pré-estabelecimento de um piso, de um valor mínimo para a jornada de 8 horas, né, diárias, né, a jornada normal de 44 semanais, seria segunda a sexta, né? Você não acha que isso pode atrapalhar até o empregado doméstico mesmo, da pessoa falar, sai mais barato eu tenho uma pessoa que vem aqui uma vez por semana só. Isso, como é que vocês lidam com isso e como é que os próprios empregados que você defende, você atua em causa, acham disso? Como é que é visto esse ponto? Esse ponto é muito importante a ser considerado pelo legislador quando ele faz essas alterações legais. Uhum. Tá? O impacto que essa legislação vai ter no mercado de trabalho, porque tem, né? O empregador que tinha um empregado trabalhando a semana inteira, com certeza, quando houve alteração da legislação e se passou a considerar 2 dias o empregador, 2 dias diarista, acima disso, ele teria que respeitar o piso, teria que pagar todos os direitos trabalhistas, com vínculo e tudo. Com certeza isso teve impacto nos contratos de trabalho e com certeza diminuiu as contratações, né? Muita gente optou por fazer o trabalho diarista, né? Mas eu acho que nós não podemos ficar presos a esse tipo de fator, entendeu? Porque se nós ficarmos presos hoje a isso, no último congresso, por exemplo, a gente estava discutindo das evoluções tecnológicas, o efeito das evoluções tecnológicas no contrato de trabalho,
né? Uhum. E aí isso tem um impacto imenso naquela mão de obra que é de início, né? Que é aquela mão de obra que não é especializada nos serviços gerais, por exemplo, que cada vez mais vai se especializando, né? Aqui nós, por exemplo, na região nós temos muito contrato de cortador de cana. Hoje nós quase não temos contrato de cortador de cana, se extinguiu quase, praticamente só em terrenos muito acidentados é que se corta a cana manualmente, o resto é máquina. É uma máquina que vai lá, que entra, tira a cana, corta a cana e entrega na usina. Mas e o que essa mão de obra foi substituída? Essa mão de obra foi substituída por uma mão de obra muito mais especializada e mais cara, né? Ou seja, aquele trabalhador que ganhava ali o salário mínimo, hoje ele custa 4 vezes mais que isso, porque ele é especializado, é por um, entendeu? Mas isso obriga o trabalhador, faz com que o trabalhador tenha que se especializar, na verdade. Então, faz com que a mão de obra também acorde para que ela tem que ser melhor, o serviço dela tem que ser melhor. Então, se você tem uma excelente empregada, talvez você não queira abrir mão dela, porque ela é a melhor. Você não vai poder oferecer qualquer serviço. Então, você, como qualquer outro trabalhador, você tem que se especializar. Você tem que oferecer mais. Você tem que Com certeza. se adaptar ao mercado de trabalho para fazer com que o seu empregador pense que você vale cada centavo do que ele paga. E não seja mais um empregado que é substituído por qualquer outro empregado, né? Então, eu vejo assim, eu vejo que aquela máxima, eu vou chorar ou vou vender lenços, eu acho que o empregador tem que se apegar a essa coisa de vou vender lenços, né? Eu vou me tornar melhor para me adaptar a esse mercado de trabalho. É porque é um mercado, assim, que se a gente pensar, trata-se de um mercado que são pessoas de confiança, né? Então, talvez, assim, automaticamente, não a pessoa que já está lá há muitos anos na sua casa, você não vai pagar o piso, provavelmente você vai estar pagando mais. É muito relativo isso também, né? Até tocando nesse ponto, você pega uma pessoa que está, digamos que eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa há 15 anos, não tinha esse registro nem nada. Aí saiu as leis que protegem, hoje eu quero fazer esse registro. Como é que é feito isso? Tenho que pagar o retroativo? Como é que funciona tudo isso? Existem várias formas de fazer o registro. Você tem que ver que se você contratou uma pessoa por 15 anos sem registro, você comprometeu muito a vida dela. Como é que essa pessoa vai se aposentar no futuro? Começa por aí, né? E aí vai muito da sua sensibilidade de consertar essa situação, de ver esse recolhimento. Eu acho que o mais importante num contrato longo, onde não foram respeitados, não foi feito o vínculo de não foi reconhecido, nesses pontos eu vejo que é mais importante, mais do que eu colocar o meu celular, mais do que daqui para frente o que foi o passado, porque como essa pessoa vai no futuro se aposentar, sendo que esse vínculo não foi reconhecido, entendeu? Você pode fazer um acordo com ela, acertar os últimos 5 anos, entendeu? Você pode acertar tudo isso. Mas o problema aí, eu acho que o grande vejo problema é que você vai afetar a vida dela lá na frente, entendeu? Você pode fazer um acordo com ela, quitar as verbas, você pode receber a homologação na Justiça do Trabalho, né? Existe hoje essa possibilidade, mas eu acho que a maior problema aí é realmente a previdência. É realmente como essa pessoa como vai afetar a vida dessa pessoa. Mas para você fazer esse acerto, partindo do princípio que a pessoa vai, como você disse, pagar tudo que deve, a gente precisa procurar um advogado trabalhista, procurar um sindicato, procurar a Justiça do Trabalho. O que eu preciso fazer para conseguir acertar isso com o meu empregado? Na verdade, isso sempre houve, né? Vamos combinar que a nossa legislação é por mais complexa, é prolixa, é de difícil entendimento até para o profissional. Então, um leigo querer entender da lei é complicado. Então, é sempre procurar um profissional. Sempre. Um contador, um advogado, né? Primeiramente o advogado, encaminhar isso para o contador, ver quanto como é a melhor forma de fazer. Existem verbas que já estão prescritas e não vai ter jeito mesmo. Mas, de repente, o reconhecimento desse vínculo. Então, o mais importante aí é fazer esse reconhecimento
né, dessas verbas que não foram pagas, mas também fazer o reconhecimento da Previdência Social. E aí procurar um profissional. O profissional hoje, primeiro que ninguém é dado a desconhecer a lei, né? E depois você não pode falar, olha, eu não conhecia, eu não sabia disso. Mas isso desde sempre. Mas hoje, mais do que nunca, o empregado, antes da rescisão, tem que procurar um advogado para somar, para calcular, para ver quanto que é o direito dele, quanto que não é. E o empregador para saber, para fazer uma rescisão hoje, que nós chamamos de rescisão humanizada. Então, tem uma série de caminhos aí que pode se tomar com a legislação para depois não chegar à Justiça do Trabalho, né? Que aí é um caminho mais doloroso. Sem dúvida. E a gente ainda falando desses vínculos, o que hoje a gente pode botar que diferencia o trabalhador com vínculo, no caso o trabalhador doméstico, com vínculo, sem vínculo? E como a gente pode fazer um cálculo de tudo isso, de banco de horas, de FGTS, como é feito essa estrutura envolvendo esse empregador doméstico? O empregador com vínculo é aquele que trabalha mais de 3 dias na semana, ele já precisa ter a carteira dele anotada e ele vai ter direito a férias, ao FGTS, né, ao recolhimento do INSS, todas as garantias dadas pela Constituição e pela PEC das empregadas domésticas. Tá? O diarista, se você não quiser, a lei exige que você registre quem trabalha acima de 2 dias. Se você não trabalhar, se ele trabalhar menos, 2 dias ou menos, ele não precisa registrar. Né? Você vai pagar aquela remuneração todo dia para ele, quando ele sair da sua casa ali, e naquela remuneração fica determinado que engloba todas essas verbas. INSS, porque vai ficar por conta dele recolher o INSS dele. Sim, que ele pode pagar por fora. Mesmo porque o valor de uma diária não é o mesmo do valor de uma diária, proporcionalmente a do empregado que ganha o salário mínimo. Ela é sempre mais. E por que ela é mais? Ela é mais porque ela, né, engloba essas verbas aí que o empregado não está recebendo por força da ausência de vínculo trabalhista. É recomendado um contratante assinar algum tipo de recibo a cada pagamento? Sim, até para que você prove que aquele contrato de trabalho se deu sem vínculo, né? Que você pagou e que ele se deu com aquela frequência, né? Que você está falando ali de 2 dias, olha que eu tenho recibo dos 2 dias, foi realmente pago, e isso. Até para que você prove, isso é primordial que o empregador faça ali os recibos na hora do pagamento, como qualquer outra operação, né? A gente paga e tem que fazer ali, descrever lá, olha, pagamento pela diária do dia tal, valor tal, tudo discriminativo. Interessantíssimo isso, porque muita gente não deve saber, né? Não, a diarista vai embora e foi embora e fica por isso mesmo. Não, faça o seu recibinho lá, que é bem melhor. Melhor que você está garantido, depois né? fica tudo certo. Caso haja algum problema no futuro, você chega no juiz e tá lá. É isso que se fala da Justiça do Trabalho. Você entra lá na justiça, você ganha. Não, o empregado tem que provar. Antes dele provar se ele entrar na justiça, ele vai ter que provar que ele trabalhou para aquela pessoa. E esse recibo é um próprio comprovante do empregado que ele esteve lá, né? Que ele teria uma via para cada um. É o correto, né? A gente até está falando dessa situação, voltando para essa maldita pandemia, né, que a gente está vivendo, doutora. Qual foi a incidência de problemas com empregados domésticos que acabaram perdendo seus empregos? Até porque a pandemia, convenhamos, você não pode ficar recebendo pessoas na sua casa, né? Em que impactou a pandemia nesse mercado? Eu acho que quem mora numa cidade grande, mais do que a gente que mora aqui no interior, sentiu isso até por causa do meio de transporte, né? Por causa desse deslocamento. Né? A gente sentiu aqui, né? Porque aí o empregado mora em outro bairro, né? No bairro, e a gente não sabe como é a casa, quem recebe, todo mundo ficou com muito medo e tal, né? E por isso foi o segundo maior setor atingido, né? A maior categoria atingida pelo desemprego, né? Pela perda de postos, foi o setor doméstico, né? Foi cerca de 1,5
milhões aí de empregos, assim, no período pesquisado, acho que de setembro a novembro de 2020, foram esses postos perdidos, 1,5 milhões de empregos. Então, foi a categoria que mais sentiu, né? E talvez por isso também foi a categoria que mais se beneficiou dos auxílios, do auxílio emergencial do governo e das propostas lá de férias antecipadas, de jornada diminuída, né, para que pudesse receber o restante do seguro-desemprego, essas possibilidades aí propostas, e agora foram renovadas, né, pela medida provisória 1045 e na 1046, foram renovadas agora por mais um tempo, e foi isso que tem salvado tanto o empregado como o empregador, né? Porque muito empregador também está em dificuldade de manter o seu empregado em casa, né? Ele às vezes está em casa também, né? E aí essas medidas vieram realmente dar um alento, né? E dar uma sobrevida a esses contratos de trabalho. Foi Até o segundo porque... setor mais beneficiado Que uma bom, categoria mais beneficiada. pelo menos uma ajuda, até porque além do empregador talvez esteja sem dinheiro, também tem toda a questão do risco, que pode ser um empregado que se cuida, faz tudo certo, mas realmente ele tem que pegar uma condução, né, acaba tendo contato com pessoas externas e esse vírus é um que realmente o contato acaba sendo prejudicial para todo mundo. Então, graças a Deus, esse pessoal teve um auxílio. Espero que o governo continue auxiliando, né? Porque são pessoas que realmente precisam, todos nós. Até para não tomar mais muito seu tempo também, que você deve estar ocupada, né? Deve estar trabalhando todo dia, online, o tempo inteiro. Vamos só falar para encerrar aqui. Você, como uma especialista na área trabalhista, quais conselhos você dá para o empregador e para o empregado na hora de uma contratação, de assinar um contrato? O que você recomenda? O que cada um tem que olhar com calma, com cautela, antes de qualquer contratação? Eu acho que fazer a coisa de forma mais transparente possível, né? Pautado por um contrato, sempre muito claro, deixando tudo muito claro, as cláusulas, explicando o empregado dos seus direitos, dando uma cópia para ele, você vai trabalhar nessas condições, e assim, assado, né? E eu acho que a transparência é sempre o melhor conselheiro para as relações, tanto de trabalho em qualquer outra, né? Seja transparente com o seu empregado, você seja transparente com o seu empregador, e aí fica mais fácil, né? Não quer dizer que não haverá percalços nesse contrato, mas fica muito melhor quando você faz a coisa de forma transparente, dentro da lei, e tá tudo certo. Então tá certo, doutora. A gente agradece demais a sua presença. Explicou muita coisa que eu particularmente não sabia. Acredito que muita gente também não sabe. Para te contratar o pessoal do Paranaí, o que o pessoal precisa fazer? Como entrar em contato com você? Então, nós estamos de casa nova, né? Eu acabo de mudar para um escritório com outra estrutura, né? E estou aí aqui há um mês no novo escritório. Estou há 15 anos em Cambará, mas agora eu montei uma estrutura nova, estou numa outra fase da minha carreira e está sendo muito gostoso. Então, eu estou aqui em Cambará. Estou aqui em Cambará, tenho as minhas redes sociais, eu sempre respondo, sempre estou muito ativa, né? Atendo todo mundo pela rede social, pelo WhatsApp. Meus telefones estão sempre disponíveis para todos. Então, podem entrar em contato comigo aqui e eu respondo prontamente. Maravilha, doutora. Você sabe que pode sempre contar aqui com o Jornal DR1, que você é uma parceira nossa. Doutora Ana Cristina te mandando um beijão. Doutor Carlos Augusto também. A gente agradece muito a sua participação e sempre que precisar o espaço está aberto para você, doutora. Fechado? Obrigada, muito obrigada. Um abraço a todos, vai ser um prazer. E eu quero ir ao Rio, a Ana sabe disso, a Ana Cristina sabe disso. Quero ir ao Rio, quero conhecer os projetos de vocês, que eu sou fã, sigo daqui e quero trazer muita coisa para Cambará, inspirada nesses projetos que a Ana tem nas comunidades aí do Rio de Janeiro e que a gente tem grande chance de ter sucesso aqui também, como vocês têm sucesso aí no Rio de Janeiro. Vamos deixar combinado, então, quando tudo estiver melhor, a gente faz uma live aqui ao vivo presencial, fechado? Certeza. Quando tudo estiver melhor, então. Doutora Marcela, muito obrigado mesmo, tudo de bom para você. Fica com Deus, um forte abraço. Abraço, tchau.